A palavra de Deus no Salmo de número 33. Nós já lemos aqui o verso 12, vamos ler novamente 12 a 16. Salmo de número 33, de 12 a 16. Salmo 33, de 12 a 16, diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha lá dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra e queremos do Senhor nesse momento a iluminação, a sabedoria e a unção do Teu Espírito para poder compartilhá-la nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. É a ênfase que queremos dar hoje, nesta noite que estamos celebrando este culto cívico, este culto alusivo à pátria. Queremos partilhar um pouco desta palavra nesta noite. Acho que eu fui demais ali. Olha, o texto mostra que Deus não está alheio aos acontecimentos do mundo. Há uma cultura filosófica chamada deísta, que diz que Deus criou o mundo e abandonou a sua própria sorte. Mas isso não é fato. O versículo 13 diz assim: o Senhor olha lá dos céus e vê todos os filhos dos homens. O Senhor olha lá do céu e vê todos. Então, naturalmente, Deus vê o Brasil, Deus vê o mundo, Deus vê a mim e a você, Deus vê a todos os filhos dos homens. Então Deus vê, sem dúvida alguma, a cada um de nós. Nós temos inclusive aqui a ideia da onisciência divina, do Deus que sabe todas as coisas, do Deus que vê todas as coisas, do Deus que presencia, a ideia da onipresença também, que presencia todos os fatos e todos os acontecimentos. Deus está ciente de todas as coisas que acontecem no mundo, Deus está ciente de todas as coisas que acontecem no Brasil, Deus está ciente de todas as coisas que acontecem em sua vida e em minha vida também. Ele está ciente de tudo. O texto de Gênesis 6, versos 11 e 12, mostra que Deus viu a situação em que se encontrava a humanidade nos tempos de Noé. Ele viu a corrupção, ele viu a moralidade em baixa, ele viu a situação perversa. Então Deus viu aquela situação, e por causa daquela situação caótica, Deus interviu no mundo daquela época por causa desta situação. Meus amados, desta noite, sem dúvida, Deus se preocupa com a situação do ser humano, Deus se preocupa com a situação do Brasil e com a situação do mundo. O salmista diz bem-aventurado, na minha tradução aqui diz feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado da ideia de feliz, de alegre, de regozijante. Então mostra que o Senhor, de fato, o salmista rejubilava-se, vendo o Senhor protegendo a sua nação, vendo o Senhor protegendo o seu povo. Ele se sentia bem-aventurado. O povo de Israel era um povo radicalmente monoteísta, ou seja, eles tinham uma fé firmada em um único Deus. Eles eram tão monoteístas que no processo da revelação progressiva divina, eles entendiam que tudo de mal ou de bem vinha do Senhor. É claro que no processo da revelação progressiva e no contexto teológico, nós entendemos diferente isso. Não vem nada de mal de Deus,
Só o bem, naturalmente, vem de Deus. O salmista diz que rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Não é? Deus pode até permitir circunstâncias adversas neste mundo, mas não é que o mal procede dele. Mas a cultura monoteísta do povo hebreu era tão firme e arraigada que pensava assim. Mas, queridos, o nosso país tem vivido momentos difíceis por não ter o Senhor como Deus de nossa nação, por não o reverenciar, por não adorá-lo, por não glorificá-lo e, lamentavelmente, por trocar o Senhor por outras devoções pessoais, por outros tipos de devoções. Os brasileiros têm procurado resolver as suas questões à sua maneira e não têm olhado para o Senhor, não têm olhado para cima. Via de regra, a corrupção tem imperado em nossa nação. O baixo padrão moral, o desvio de conduta tem sido aplaudido. A macumbaria, a feitiçaria, a idolatria e etc. tem sido, infelizmente, referencial de nossa nação. O nosso povo não tem buscado a Deus a partir dos poderes constituídos da nossa nação, dos estados e dos municípios. Não tem buscado a direção do Senhor. Na história dos hebreus, quando havia um rei que não buscava a Deus, que se afastava de Deus, a nação sofria. A nação penava com isto, para que o nosso país, para que a nossa nação, de fato, seja feliz, seja bem-aventurada, assim como o salmista dizia que a sua nação era bem-aventurada, para que a nossa assim o seja. Na verdade, nós precisamos de algumas coisas. O Brasil precisa de algumas coisas, e eu enumero aqui algumas, e eu quero começar dizendo que uma primeira coisa que nós precisamos fazer para que de fato a nossa nação seja feliz, a nossa nação seja realizada, nós precisamos, como povo, como patrício desta nação, reconhecer a soberania divina. Reconhecer a soberania divina. Reconhecer que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. O homem, via de regra, tem se sentido soberano. O homem tem se sentido poderoso, capaz, cheio de si. Muitas vezes com tamanha arrogância, às vezes afastados de Deus. Por isso, muitas vezes sofremos crises avassaladoras. Eu citei lá Gênesis, quando Deus viu a situação caótica do mundo, Deus permitiu o dilúvio. Às vezes Deus permite algumas coisas desse mundo para poder balançar com as estruturas do ser humano, para ver se de fato o ser humano repense algumas circunstâncias da sua vida. Este ano, por exemplo, desde o mês esta situação que estamos vendo se chama Covid-19. Por quê? Porque começou em 2019, final de 2019, lá na China. Mas este ano mesmo, no início do ano, chegaram algumas pessoas da China e foram colocadas em isolamento aqui no Brasil. Mas mesmo assim não quiseram cancelar o carnaval. Não quiseram cancelar. E naquele carnaval, em que muitos inclusive disseram que não tinha problema algum, naquele carnaval fizeram tanta coisa contra a divindade terrível. No Rio de Janeiro, por exemplo, tiveram lá uma escola de samba que saiu às ruas maltratando, colocando um personagem como Jesus, maltratando e inclusive colocando o Senhor Jesus como homossexual, colocando Maria como prostituta e etc. Então, quer dizer, na verdade, brincando com a palavra de Deus, brincando com a divindade suprema. Aí depois vem a circunstância toda que nós temos vivido aí, não é? Nossa maior crise, meus queridos, desse mundo em que nós vivemos em nosso Brasil, é a crise moral.
Ao Brasil atribuem-se muitos dizeres arrogantes. Brasil grande, ninguém segura esse país. Outros orgulhos mesquinhos como país do carnaval, povo do samba, reino da cachaça. Isso tem sido usado e atribuído ao nosso Brasil. O fato é que o nosso país está envergado sob o peso dos seus pecados, das mazelas desse mundo. Somos o povo que vê assustado o índice de crimes, o índice de assaltos, o índice de estupros, o índice de sequestros, de arrombamentos e toda a sorte de delinquência se agigantando, tornando as nossas cidades em campo de guerra e em palco de medo e horror. Infelizmente, somos o povo que vê os traficantes dominando cidades inteiras, exercendo um governo paralelo ao arrepio da lei. Ouvimos agora há pouco um vídeo no momento missionário de missões nacionais, vendo a situação caótica em que vive o nosso Brasil, e missões nacionais preocupadas inclusive com essa situação, querendo ampliar o número de cristolândias desse Brasil. Nós temos no Espírito Santo, temos em Governador Valadares, temos aqui em Belo Horizonte, temos no Rio, temos em São Paulo, e isso tudo sustentado com as ofertas missionárias, mas nós temos muitos outros lugares que estão clamando. Monjaí mencionou que há executivos municipais que estão clamando, estão buscando as igrejas batistas através das juntas de missões nacionais para que possam socorrê-las nesta situação terrível que nós vivemos. Essa situação que tem conspirado contra toda a autoridade constituída, essa situação que tem escravizado nossa juventude com este mortal hasto do inferno chamado drogas. É nessas cracolândias que a gente chega lá e começa uma cristolândia. E quantas pessoas têm sido transformadas com isto, com esse trabalho? No passado, grandes impérios caíram por causa dos seus pecados. A Babilônia caiu numa noite de orgia, quando Beltesazar resolveu fazer uma festa com todo tipo de orgia, e os irmãos conhecem lá aquela história de Daniel, quando veio o escrito da parede, e naquele dia a Babilônia caiu em ruínas, foi tomada, não é? Não só a Babilônia caiu numa noite de orgia, mas o Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros, porque já estava podre por dentro. Israel estava caído pelos seus pecados. O Brasil geme, esmagado de igual forma por causa do seu pecado. Então, meus queridos, o povo brasileiro, de modo geral, não tem reconhecido a soberania divina. Agora eu digo para você, o meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus que nós cremos, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Então é preciso reconhecer a soberania divina. Mas um outro aspecto que eu considero aqui, para que o nosso país seja de fato um país bem-aventurado e feliz, ele precisa também canalizar a fé para o Deus verdadeiro. Canalizar a fé para o Deus verdadeiro. O nosso povo tem buscado outros deuses. O nosso povo tem buscado outras devoções pessoais. O nosso povo tem buscado outros credos. Às vezes se diz que o Brasil é um país de fé, mas via de regra é um país de crendice, muitas crendices. Mas fé verdadeira só é aquela que é canalizada para a pessoa de Jesus, não é? Há menção de que o nosso povo é um povo de fé. Na verdade, uma mística cheia de crendices populares, crenças essas canalizadas para lugares, crenças essas canalizadas para coisas, crenças essas canalizadas para pessoas, crenças essas canalizadas para devoções erradas. E a Bíblia vai nos dizer, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. É a palavra que nos diz isto.
É a Bíblia que nos diz. E o apóstolo Pedro, diante das autoridades daquele tempo, que estavam ali ouvindo, ele apresenta Jesus e diz assim: em nenhum outro a salvação, Atos 4,12, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O hino 192 do cantor cristão, no seu estribilho, diz assim: só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que verdadeiramente nós somos salvos. Ah, meus amados, é preciso que a nossa fé seja canalizada para Jesus. É preciso que a nossa fé seja exercida na pessoa de Jesus. É preciso praticar a fé. O Brasil precisa praticar a sua fé em Jesus. Porque se não praticar isto, certamente as dúvidas inundarão o coração. E Cristo, o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Cristo, não deseja ver a fé pela qual ele pagou tão caro com sua própria vida ser suprimida pelo ceticismo, pela incredulidade, pelo materialismo, pela idolatria, pelo misticismo. Ele quer ver esta fé sendo exercida no meio das pessoas. Ele quer que esse Brasil de fato seja uma nação do Senhor Jesus, dele. É propósito e é desejo do Senhor isto. Quem já se encontrou com Jesus, meus queridos, desta noite, tem provas de que ele vive e de que suas palavras são verdadeiras. Aliás, é a Bíblia quem diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o João disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, que nele exercer fé, não pereça, mas tenha vida eterna. E foi de fato a palavra de Deus que continua dizendo, e Jesus diz em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, e exerce fé naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E Jesus diz em João 6,37, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E fecha em João 10,28, dizendo assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca mais perecerão, e ninguém os arrebatará de minha mão. Ah, meus queridos, quem se encontrou com Cristo tem provas, de fato, da certeza inequívoca de uma vida na presença de Deus, de uma vida voltada para Ele. Mas é preciso entender que a nossa fé tem de ser canalizada para o Deus verdadeiro, para o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, através do Deus Pai, através do Deus Filho, para que possamos ser selados pelo Deus Espírito Santo em nossas vidas. Mas ainda é preciso, para que o nosso país seja feliz e bem-aventurado, é preciso também buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. O Jair falou dos joelhos dobrados aqui, não é? E se nós reportarmos, por exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30, nós vamos ler lá o seguinte: Ezequiel capítulo 22, verso 30, diz Ezequiel: para o seu povo lá, clamou por Jerusalém, busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ezequiel falando pelo Senhor, ele buscou alguém que se colocasse na brecha, alguém que intercedesse pelo seu povo, alguém que buscasse pelo seu povo, alguém que falasse pelo seu povo, mas a ninguém ele achou, não achou ninguém. Então, meus queridos, a cidade foi destruída, foi tomada por Nabucodonosor, foi tomada pela Babilônia, justamente por falta de alguém que se colocasse na brecha. Na brecha. Lá em 1 Crônica, 2 Crônica 7,14, nós lemos aquele texto bem conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, diz Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
sararei a sua terra. Deus deseja ministrar cura na nossa nação. Não só a cura do Covid, mas sobretudo cura espiritual. Cura espiritual. Mas é preciso que nós nos coloquemos na brecha. Precisamos interceder por nossa nação. Precisamos colocar-nos na brecha em favor do nosso povo. O Brasil precisa de cristãos intercessores. Orar é buscar a Deus. Orar é conhecer a Deus. Orar é buscá-lo de todo o coração. Ainda em Jeremias capítulo 29, versos 12 a 14, nós lemos lá o seguinte, 29, 12 a 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, o Senhor, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Estou falando para Israel, fala para mim também, para você também, para o Brasil. Quando nós buscarmos de todo o coração, nós vamos achar. Ele será achado de nós e fará mudar verdadeiramente a nossa sorte para melhor. Ele assim verdadeiramente o fará. Então é preciso de fato buscar verdadeiramente a Deus em oração, clamar, buscar ao Senhor, interceder ao Senhor, clamar pela nossa nação. Temos nós orado pelo nosso país? Temos nós orado pelas autoridades constituídas? Temos nós orado pelas circunstâncias que temos vivido? Temos buscado ao Senhor? É preciso de fato nos colocar na brecha, buscar verdadeiramente, orar de fato ao Senhor. Eu concluo esta reflexão, essa mensagem dizendo que muitos povos e nações foram destruídos no passado pelo fato de não valorizarem o Criador. Muitos povos e nações. Egito se tornou em ruínas. Sodoma e Gomorra, por causa da promiscuidade moral que havia ali. Tiro e Sidom, Nínive, Jerusalém, inclusive até Jerusalém, ficou em ruínas. E eu estou certo, meus queridos, de que haverá solução eficaz para a nossa nação, se o povo reconhecer a soberania do Senhor, a soberania divina, canalizar a sua fé para o Deus verdadeiro e buscar a Deus em oração. Você que aqui está e você que nos ouve através da mídia social, pode nesta noite fazer esse compromisso diante do Senhor, crendo de fato no plano divino para a bênção de todas as pessoas e nações, inclusive para a bênção da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe rica e abundantemente a minha vida e a sua, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, neste tempo em que estamos celebrando aqui a Semana da Pátria, que a nossa nação seja abençoada, inclusive por causa do nosso clamor, da nossa intercessão, da nossa devoção, do nosso reconhecimento da soberania de Deus, da nossa fé voltada para o Deus verdadeiro. Que Ele nos abençoe. Amém? Eu quero